Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 31 de julho de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 36 minutos. Na cidade de Jaú, nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. E estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Temos lá pelo Facebook a Daniele Buoso, que está conosco, a Dercy Barrios, a Silvia Fernanda Azevedo. Boa noite para você também, Silvia, é um prazer tê-la conosco. Nós estamos iniciando os nossos estudos e estamos estudando do Livro dos Espíritos a sua conclusão. No item de número 5, vocês que estão aí com os livros abertos, abram na conclusão, que é o último item do Livro dos Espíritos, seria a questão de número 2019, né? No item de número 5, tá bem? Muito bem, Kardec vai continuar o seu arrazoado, as suas considerações nesse item número 5, dizendo o seguinte: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores e o que o prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito, abre aspas, dito para Kardec, né, quando ele, todo apavorado, acontecia alguma coisa, aconteceu lá o ato de Barcelona, né, que La Chatre importa os livros para Barcelona, e houve um ato de fé de Barcelona, onde o bispo de Barcelona manda queimar todos os livros, né? Não sei se vocês sabem dessa história. E o ato, nominaram ele como ato de fé de Barcelona. Queimou-se em praça pública e tal, aquele estadalhaço todo. E os Kardec queriam os espíritos a esse respeito, e eles respondem exatamente isso que ele está colocando aqui, olha, abre aspas: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão a vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má fé dos homens não poderá prevalecer. E foi o que aconteceu na Espanha, né? O pessoal muito curioso, vai saber por que esses caras queimaram. Agora nós queremos saber. Ninguém estava dando importância para a doutrina espírita, e depois que queimaram os seus livros, né, porque ele importou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e tal, depois que se queimaram os livros, então tomou proporção a coisa, o pessoal foi querer saber o porquê, não é? Pois não, Alexandre? Como está moderno esse parágrafo aí, hein? Como está atual, hein? Para você ver, né? Não se destrói a verdade, né? A verdade ninguém consegue destruir. Com tudo que tem origem divina, não se consegue destruir, né? Por mais má vontade que se demonstra a esse respeito em relação a uma ideia, ninguém vai conseguir destruí-lo ou destruir tudo que é de origem divina. Ele segue: com o espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam, e que nelas vem alguma coisa a mais do que um fútil passatempo. Porque ela realmente começou como um fútil passatempo com as mesas girantes, né? Aí Kardec deu o toque de
de seriedade, não é? Estudando, aprofundando-se nas pesquisas e tal, e deduzindo as leis que regem os fenômenos, e deixou de ser um mero passatempo, os fenômenos espíritas, para tornar-se uma ciência, não é? Uma ciência séria, não é? Onde o homem é capaz de desvendar, de deslindar o espírito, que é o mais importante para todos nós, não é? Precisava, naturalmente, que o homem deixasse de lado a sua cegueira a respeito das leis que regem o mundo material, não é? Sem esse conhecimento das leis que regem o mundo material, o Espiritismo não poderia ter aportado à Terra. Ele veio no momento certo, no momento aprazado, no momento adequado. Porque se tivesse vindo antes, seria misturado com os preconceitos em relação às coisas materiais e não teria sido entendido. Ele seria abortado, né? Como Deus é perfeito nas suas realizações, manda primeiro os primeiros emissários, né? Manda Moisés, depois manda Jesus e outros emissários nesse meio tempo, né? Para dar uma pincelada nas verdades, né? Para trazer as verdades meio que camuflado por historietas e tal, e depois o Espiritismo, que traz essa verdade de forma clara, objetiva, não é? Sem sem mascarar em nada essa verdade. Mas ele só poderia ter aportado o mundo depois que o homem conhecesse as leis que regem o mundo material, né? Enquanto a alquimia liderava o mundo do estudo sobre a química, enquanto a ciência química não superasse a alquimia, como é que você vai entender os fluidos, por exemplo? Não há como. Então, era necessário que o Espiritismo aportasse o nosso mundo no momento aprazado, no momento correto, no momento certo. Por isso que ele fala aqui, é muito importante se entender isso. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, porque o progresso intelectual já estava realizado, não é? Já havia um progresso suficiente para que o homem pudesse discernir. Isso é o mais importante do progresso intelectual, é fazer com que as pessoas aprendam a separar o que é bom para ela daquilo que não é bom. Não é? O discernimento que traz esse interesse em se aprofundar na ciência espírita. Ele começa a perceber aonde estão os seus interesses. E aí ele se aprofunda nesse estudo. Não é? Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso, olha o que ele fala, perfeito isso. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos. Porque é muito satisfatório você saber que você é um ser imortal. É muito satisfatório você saber, sobretudo, que aqueles que você ama são imortais também. E que nós estaremos sempre juntos. Não é? É muito satisfatório isso. Embora separados momentaneamente aqui na Terra, uns ficam, outros vão, mas nós estaremos num determinado momento todos juntos, continuando a nos amar, a nos dedicarmos uns aos outros, a nos ajudarmos. Não é? Isso é muito satisfatório, é muito conveniente de qualquer ponto de vista. Né? Enxerguem por qualquer ponto de vista, isso é muito bom para o homem. Não é? Traz esse alento, não é, para o homem de que nada acaba com a morte do corpo físico. A morte do corpo físico é apenas um fenômeno biológico, como qualquer outro fenômeno da natureza. Uma folha nasce, cresce, se desenvolve, ajuda na fotossíntese da árvore e morre num determinado dia, num determinado momento, para se tornar adubo da própria árvore. Assim somos nós. Não é? Não tem diferença nenhuma, mas é muito bom isso, é muito bom saber disso. É muito bom ter essa convicção de que nada se acaba com a morte. Pelo contrário, o Espiritismo levanta a lápide do túmulo e coloca para a ordem do dia, para a compreensão humana, uma palavra extremamente importante chamada reencarnação, para que o homem aprenda sobre esta verdade divina, sobre essa lei natural, importantíssima para nós entendermos as razões pelas quais nós estamos aqui na Terra, exilados, né, aqui na Terra. Pois não, Alexandre? E outro fator importante em cima desse teu raciocínio, Luiz, é que se as pessoas
sejam espíritas ou não espíritas, independente das religiões, se elas compreendessem, mas compreendessem que não existe o sobrenatural, que não existe essa situação toda que mete medo, que cria medo nas pessoas, né, quando está associado aos espíritos, a barulhos ou coisas do gênero. Se as pessoas compreendessem isso, de que não há o sobrenatural, entenderiam melhor o espiritismo e compreenderiam isso que você acabou de ler. Ou seja, é um futuro fantástico que nos aguarda, né? Então, é uma pena que não há compreensão por grande parte do público, sejam espíritas ou não espíritas, da realidade que nós estamos vivendo. E me refiro em relação às questões sobrenaturais. Porque quando falam do sobrenatural, não estão trazendo isso para a doutrina espírita, não estão compreendendo isso como algo normal, como um acontecimento, como uma comprovação, né, da realidade espiritual. E a vida de todo mundo seria melhorada, né, se a pessoa compreendesse isso. Mas vamos lá. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam, e que nelas vem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, o homem quer a sua felicidade acima de tudo. Não é de admirar que esse interesse por uma ideia o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. Olha, realmente é um fenômeno curioso, além de curioso, muito estranho. Eu tive com o diretor do Museu Espírita do Estado de São Paulo, já desencarnado, e ele era cético, completamente cético a respeito dos fenômenos espíritas. E conversando com ele, eu tenho fotos dele comigo. Lamentavelmente, naquela época, o celular não era ainda tão como é hoje, né? Com essa facilidade, senão eu teria filmado tudo. Lamentavelmente eu não filmei. Mas ele era daquela família que construiu o Pacaembu. Ele era daquela família. Era um dos... Machado de Carvalho. Machado, né? De Carvalho. A gente chamava ele de Seu Machado. E ele me disse assim, eu estava num centro espírita, e muito curioso, jovem, né, muito curioso, e duvidando de tudo, dando risada, fazendo chacota daquele e tal, né, e ele falou, eu gostaria que o espírito se materializasse e viesse conversar comigo, pensando, não falou nada, simplesmente pensou, contado por ele, viu, uma pessoa seríssima, de uma fortuna incalculável aqui na matéria, e que importou livros. Pagou naquela época, ele me mostrou os exemplares, pagou $7.000 numa coleção de livros para ter no Museu Espírita Brasileiro. Ele fez um trabalho extraordinário, com dinheiro próprio. Tá? Tanto ele confiava na doutrina espírita e entendia com a seriedade devida. Ele diz que o espírito se materializa na frente de todo mundo, ele faz um movimento, eu vou fazer aqui com a mão na frente da câmera para ver se pega. O espírito faz esse movimento com a mão, leva até ele e faz assim, ó, isto aqui é uma lembrança para você. Ele abriu a palma da mão e ele colocou, o espírito colocou uma pequena pedra na mão dele. E ele tem essa pedra, está no Museu Espírita do Estado de São Paulo. Né? Olha, interessante, como é estranho realmente o fenômeno espírita. Tão estranho que precisou um fenômeno como esse, contundente como esse, para que uma pessoa como ele pudesse entender que realmente aquilo era verídico, era verdadeiro, não é? Apesar que quem, como nós, estudamos a doutrina espírita, não está interessado em fenômeno, para nós tanto faz. O fenômeno se realizar ou não, para mim, independe, a minha convicção da doutrina espírita independe de fenômeno, apesar que eu os presencio o dia inteiro, inclusive a influência dos espíritos. Hoje foi um dia pesado para mim. Foi um dia pesado, eu recebi influências fortes dos espíritos. Mas não importa, isso faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia. Não é? E, então,
esse senhor, seu Machado de Carvalho, ele me conta essa história, e lá no Museu Espírita você tem de tudo, você tem não só essa pedra dele, tem pelo menos umas 2 ou 3 dezenas de objetos transportados pelos espíritos por esse fenômeno do transporte. Nós vamos estudar isso no Livro dos Médiuns, né, que foi feito através dos espíritos e na presença dele. Né? Então, realmente, o fenômeno é estranho. No começo, ele atrai pela curiosidade. Né? Olha como Deus é sábio, né? Ele é muito sábio nas coisas que faz. Atrai o homem por uma coisa pequena, por uma coisa menos importante, vamos dizer assim, que é o fenômeno espírita. Num segundo momento, o sujeito vai passar, como ele diz aqui, da curiosidade dos fenômenos para o raciocínio. Opa, peraí. O sujeito se materializa na minha frente. Eu assisti um fenômeno de materialização também no Centro Espírita em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. No final da chamada Escola de Médiuns, né, nós éramos levados àquele Centro Espírita, e eu presenciei um fenômeno. Não foi um fenômeno desse porte, um fenômeno diferente. Formou-se uma espécie de microfone, não é microfone, aquele sujeito que o sujeito fala, megafone, né? Uma espécie de megafone. O espírito falou através daquele megafone com todo mundo que estava ali, todo mundo ouviu, né? Mas são coisas que são discutíveis, vamos dizer assim. Mas aquilo que atinge o raciocínio não é discutível. Que a pessoa sente dentro dela, ele não precisa de fenômeno nenhum para que ele tenha convicção nisso, para que ele tenha convicção da sobrevivência da alma, para que ele tenha convicção de que o amor não é destruído em momento nenhum de nossas vidas. O amor permanece, o nosso carinho, nosso amor, nossa dedicação, nada é em vão. Em relação às pessoas, em relação à vida, em relação às coisas, em relação àquilo que nós construímos, né? Para quem eu vou deixar as coisas que eu construí, as coisas materiais que eu construí? Para o seu sucessor, para os seus parentes, para os seus netos, bisnetos, tataranetos, etc. Quer dizer, tudo no nosso mundo é uma sucessão lógica de benefícios e não de malefícios, como muitos querem entender, né? Que essa vida é um grande malefício. Muito pelo contrário, é só benefício, nada mais, especialmente no que se refira ao nosso progresso espiritual. A Ivone Machado está conosco lá pelo Instagram. Obrigado, viu, Ivone, pela sua presença. Ele segue. E o terceiro, da aplicação e das consequências. Né? A gente passa a aplicar a doutrina espírita no nosso dia a dia. Quem tem confiança numa prece, como o espírita pode ter confiança? Com o nível de esclarecimento do significado da prece, né? De como ela age, do alcance dos nossos pensamentos em relação a encarnados e desencarnados. Né? E a consequência disso é naturalmente uma mudança para melhor. Não tem como retroagir, não tem como retrogradar. Aquele que estuda a doutrina espírita com a seriedade que ela deve ser estudada, calmamente, tranquilamente, né, com paciência, com dedicação, jamais retrograda. Ele jamais vai deixar de ser, vamos dizer, de mudar a sua forma de entender a Deus. Jamais vai deixar de mudar. Porque as outras religiões não são importantes? Não estou falando, não é isso que eu estou falando. É que nos traz outra maneira de raciocinar e de ver a vida. A lógica das coisas, a importância das coisas. Né? Nós não precisamos que ninguém nos represente diante de Deus. Ninguém. Nem palestrante espírita, nem pastor, nem padre, nem ninguém. Nós somos autossuficientes perante Deus e nós sabemos que temos a responsabilidade pelos nossos atos. Este é o grande, vamos dizer assim, o grande intuito da doutrina espírita, de mostrar que nós somos criaturas de Deus e que nós temos a nossa responsabilidade perante a criação, inclusive em ajudar a melhorar o universo, em melhorar a vida de um modo geral. Nós participamos da melhora do universo, queiramos ou não, agindo bem ou agindo mal. E aquele que age mal dá ensejo, dá oportunidade para nós entendermos o bem e querermos outro caminho que não seja aquele dele. Né? Então nos dá, de certa forma, bons exemplos. Exemplos daquilo que nós não devemos fazer.
não é? Então ele segue. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas, ao mesmo tempo, não acontece com o que se refere ao pensamento sério, ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que foi melhor compreendido na sua essência, depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, a da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestação dirá: além dos fenômenos, há uma filosofia, e essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança, me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, querei um meio de combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substituí-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz, mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis de dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos, que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei sobretudo o que devia ser em seu lugar. Provai por fim que as consequências do Espiritismo não tornam o homem melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para o sofrimento deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade, e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada, por perspectiva, e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? É uma questão de lógica, não é? Não tem sentido. Como é que você quer que o homem viva neste mundo, com todas as agruras da vida material, sem nenhuma consolação, sem nenhuma coisa que o leve a entender o Criador como um ser eminentemente bom, misericordioso, amoroso para com a sua criação? Mas como é que Deus pode ser amoroso conosco se nós sofremos aqui? Nós sofremos nada mais que as consequências daquilo que fizemos nas nossas vidas passadas, ou mesmo nessa vida, porque há coisas que nós fazemos nessa vida que existem consequências imediatas, como em excesso, e você pode ter uma congestão. Um exemplo básico, típico, de consequência imediata.
né? Seja mal com os outros, seja rude com os outros, e você vai encontrar pela sua frente pessoas rudes e más com você. Consequência imediata dos nossos atos nessa própria encarnação. O que dirá nas outras, né? Que nós éramos mais ignorantes, mais brutos, mais agressivos, mais violentos, e etc. Vai saber o que nós fazemos, o que nós fizemos em outras encarnações. Então os Espíritos deixam claro, tudo que o homem sofre nessa encarnação nada mais é que consequência daquilo que ele fez em outras encarnações. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, eu sempre procuro me recordar disso, ele diz, o amor apaga a multidão de pecados. É preciso que nós sempre entendamos isso. Nós não estamos no mundo para sofrer. Parece contraditório aquilo que eu estou falando, mas não é. Nós estamos aqui para progredir. As experiências que nós vivenciamos nesse mundo nada mais tem como objeto o nosso progresso espiritual. Sempre é o nosso progresso espiritual. Ela é didática e nem sempre, para nos ensinar a vida, nos reserva coisas agradáveis, né? Na escola, quem gostava de repetir a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 9, 10 vezes? Eu repeti 100. Professora, você não aprendeu a tabuada 9, você vai repetir 100 vezes. A tabuada 9, aprendi. A tabuada 9 é gostoso? É claro que não é, né? Mas é necessário para o nosso aprendizado. Assim como o remédio que nós recebemos quando estamos doentes, né? Uma sonda nasal, como eu fiquei durante 4 dias e meio, né? Não conseguia tomar uma água, não conseguia comer nada. Quando eu tirei aquela sonda nasal, o sujeito falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero um copo d'água. Ele me trouxe um copo d'água, eu consegui tomar um gole d'água. Foi o gole de água mais gostoso que eu tomei na minha vida. É gostoso? Não é gostoso, mas necessário. É uma necessidade. Na última cirurgia que eu fiz, do abdômen, eu fiquei 17 dias sem dormir. O sujeito me colocou uma sonda para que fosse excretado aquilo que não poderia ficar dentro do abdômen. E eu fiquei 17 dias sem dormir, mesmo 4 dias depois de tirar da sonda, eu não conseguia dormir. Né? É gostoso? Não, mas é necessário, hoje eu estou saudável. Uma necessidade, assim são as coisas espirituais. Não são gostosas, não é gostoso de se vivenciar, mas necessária para a nossa melhoria como espíritos, para o nosso avanço espiritual, para que nós possamos compreender a vida como ela deve ser compreendida, né? Para que sejamos solidários com os nossos irmãos. Que o homem, quando ele está bem, quando está tudo bem conosco, nós não... A solidariedade é a última coisa que nós pensamos, né? Vamos ver se temos alguém no YouTube. Hoje a nossa irmã de Bauru não entrou. A Marlene Nobre está conosco. Obrigado, viu, Marlene? Ela falou, eu chego atrasado, mas chego. E depois assisto novamente. Um prazer, viu, Marlene, ter você conosco, viu? É uma grande satisfação. Obrigado pela sua presença. Muito bem, se não houver nenhum comentário de vocês que aí estão, nós vamos passar para o item de número 6. Podemos ir para lá então? Vamos lá. Conclusão, item de número 6. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar as bases. É isso que tentaram fazer sempre, né? O cientista William Crookes, inglês, presidia a... Deixa eu ver se eu lembro o nome agora. Academia Real de Ciências de Londres. Era pouca coisa ele, né? Ele descobriu os raios catódicos, né? Se nós temos hoje a televisão, por exemplo, né? Nós devemos a ele. Ele que descobriu os raios catódicos, William Crookes. E o William Crookes foi convocado, ele era contemporâneo de Kardec, se não me falha a memória, e ele foi convocado a provar que os fenômenos espíritas não eram reais, ou a provar a sua realidade. Você vai pesquisar e vai provar ou não que os fenômenos espíritas são reais. Os seus pares da Academia Real de Ciências de Londres falaram, bom, agora a gente desmascara o negócio. Porque ele era um cara seríssimo, era um cara tido
no seu meio como o melhor, aquele que havia de mais estudioso, de mais sério, etc. Ele convocou outros 2 ou 3 cientistas da Academia Real de Londres e iniciou na sua casa, dentro da sua casa, pesquisas a respeito dos fenômenos espíritas. Muito bem, se vocês não sabem dessa história, por favor, pesquisem na internet, porque vale a pena. Tá? Coloquem lá o nome dele e façam essa pesquisa. Ele convocou uma médium, Florence Cook, tá? E junto dessa médium, ele se materializava um espírito chamado Kate King. Simplesmente ele pesou a Kate King, ele andava de braços dados pelo quarteirão com ela, a Kate King brincava com seus filhos. Tá? Enfim, ele fez N, tá lá todo relatado, tudo como era feita a pesquisa, faziam tomavam todos os cuidados para que não houvesse nenhuma fraude. A médium era amarrada para que ela não pudesse fraudar, e etc. Era cruel a coisa, mas esse meio que eles encontraram naquele momento. Muito bem, no final, né, depois de muito pesquisar, de alguns meses pesquisando, em que a Kate King falou, eu não posso vir mais e tal, e a Florence Cook falou, eu vou casar, eu não posso mais servir como médium e tal, e meu marido não quer, o futuro marido não quer e tal, ele parou com a pesquisa. E ele chegou diante de seus pares, na Academia Real de Ciências de Londres, falou, olha, eu tenho uma declaração a fazer, o fenômeno é real. Foi escorraçado. Simplesmente foi escorraçado do seu meio. Porque os outros, embora não tivessem participado e não quisessem ouvir aquilo que foi pesquisado, simplesmente negaram. Né? Então, olha como as pessoas lidam com o fenômeno. O fenômeno em si, você pode mostrar para a pessoa, provar para a pessoa, mostrar nos seus olhos, e ela não vai dizer, não é verdade, eu não acredito. Não é verdade. Quando ela é cética, quando ela não quer ver, porque o pior cego é aquele que não quer ver, ela simplesmente nega. E foi isso que aconteceu com o William Crookes, né? Com o cientista William Crookes. Então, ele diz assim, seria fazer uma ideia falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações. As manifestações não atingem a inteligência. E é isso que tem que ser atingido. O raciocínio, a lógica que a filosofia espírita traz. Que o fenômeno em si não traz lógica. Né? O fenômeno é um fenômeno, como qualquer outro fenômeno material. Né? Ele pode ser crível ou não. Ele pode ser discutido, pode discutir a sua veracidade ou não. Mas a lógica, quando ela atinge o raciocínio, a razão, a pessoa não tem como discutir com a própria inteligência. Peraí, eu não acreditava, mas eu sou obrigado a me curvar diante da evidência. Diante do que é verdade. Né? Não tem outra maneira da pessoa conversar com ela mesma. Ela pode não admitir até para os outros, mas com ela mesma ela não pode discutir. Com a sua razão, com a sua inteligência, ela não pode discutir, não tem como. Não é? Então, ele diz, decorre da prática das manifestações materiais, e que, portanto, entravando-se essas manifestações, poderia se minar as suas bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, as manifestações, eram objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Esse é o esoterismo, com S. Até hoje existem pessoas esotéricas que fazem isso, não é? Que escondem, não é? Tudo aquilo que fazem, não divulgam e tal. O espiritismo não é assim. O espiritismo é exotérico com X. Eu faço questão de pronunciar de forma diferente exatamente para diferenciar mesmo. Né? E o espiritismo é tudo aberto, tudo às claras, não tem nada reservado para ninguém. Ninguém é especial na doutrina espírita, ninguém. Não existe ninguém representante da doutrina espírita, que aquele que merecia esse nome falou, eu não sou representante de nada, isso é trabalho dos espíritos, não é meu? Chamava-se Hipólito Leon Denis Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Ele falava isso, sempre humilde, né? Um servidor da doutrina espírita, como nós todos devemos ser. Né? Este é o grande exemplo que nós recebemos dentro da doutrina espírita, este homem. Né?
Na antiguidade, ela era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, duplo sentido. Não há nele, nada há nele de místico. Nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença séria, mas quer que se saiba por que se crê. Então, não é para nós crermos na doutrina espírita. Estude e saiba. Não creia em ninguém. Ah, não, porque o fulano lá, sei lá quem falou, dane-se. Não quero saber. Não me interessa. Me interessa saber o que eu entendo, o que a minha razão compreende. O que eu entendo como lógica e como razão. Se a minha lógica, a minha razão, a minha inteligência diz que é verdadeiro, eu vou acreditar. Se não, eu vou relegar, postergar aquilo para o futuro. Para acreditar ou não. É meu direito, eu tenho livre-arbítrio. É assim que o Espiritismo quer que nós sejamos, livres pensadores, e não apenas religiosos espíritas, porque isso não existe, religião espírita não existe. E como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. Os entraves que se tentassem fazer à liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, ou de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que é proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Desgraçadamente, Kardec é um barato, desgraçadamente para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior, desde o palácio à choupana. Então o Espiritismo, ele não é de lugar nenhum, de país nenhum, como querem alguns espíritos, que o Espiritismo é brasileiro. Se não fosse o Brasil, o Espiritismo tinha desaparecido. Tem gente que comete o absurdo de falar numa estupidez como essa. Brasileiros que acham que o Espiritismo é brasileiro. Que se não fosse o Brasil, teria desaparecido. Como se pudesse, como se fosse possível, abafar o fenômeno espírita. O fenômeno espírita se reproduz aqui e em qualquer lugar do universo. Eu não estou falando só da nossa terrinha, não. Em qualquer lugar, da nossa terra, em qualquer lugar do universo. Porque os espíritos estão em todo lugar. E despertariam a curiosidade em qualquer lugar onde se manifestassem. Como despertam a curiosidade? As pessoas só vão em busca de resposta exatamente por essa curiosidade. Não é? Poxa, por que acontece isso na minha vida? Por que de vez em quando acontecem determinadas coisas? Por que eu vejo de vez em quando vultos, etc.? Não é? Porque há batidas que acontecem na minha casa, alguém me chama, escondem a minha chave, eu pus a chave naquele lugar e eu não acho o raio da chave. Aí fala com o São Longuinho, dá 3 pulinhos e tal, e acaba achando a chave, não é? Mas é evidente que houve ali nada mais, nada menos que o trabalho fluídico de um espírito que envolveu com uma capa fluídica, aquela chave que desapareceu aos seus olhos. É assim que eles fazem, para brincar com você. Né? Há espíritos que não são maus, eles são apenas intrigantes, brincalhões. Né? É assim que os fenômenos espíritas acontecem. E depois que nós estudamos, com a lógica, com a razão, com a racionalidade que traz a doutrina, nós passamos a entendê-los. Desaparece o misterioso, desaparece o sobrenatural. Né? Nós passamos a entender como uma coisa natural que é natural. Né? Ele segue, pode-se interditar o seu exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar
o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro na sua cela de terem comunicações com os espíritos, a revelia até mesmo em face de seus verdugos? A mamãe católica, neta, eu conheci a minha trisavó, neta de uma católica, praticante, mandava fazer estátua de santo do seu tamanho, e ela não era pequena, não, italianona, que tinha quase 1,80 m de altura. A minha bisavó, que era avó da minha mãe, educada em colégio de freiras, e a minha mãe, num determinado momento, reunida com uma amiga dela, que ela considerava sua irmã, no seu quarto, fazendo uma prece, recebe Frei Antônio de Santana Galvão. Assim, pura e simplesmente. Como barrar o fenômeno espírita, eu pergunto a vocês? Como barrar a mediunidade? Como barrar a manifestação dos espíritos? Se o objetivo deles é nos ajudar a clarear as nossas ideias. Olha, você é um espírito, você é um ser imortal. Confie nisso. Mude a sua maneira de ser, mude a sua maneira de interpretar a vida, porque senão você vai para o buraco, e é tudo que eles não querem, porque são nossos espíritos guias. São os nossos protetores espirituais incumbidos do nosso progresso espiritual. Por isso que eles agem assim. Para não chamar a atenção. Ó, você está fazendo burrada, hein? Você está fazendo coisa errada. Mude a sua conduta. E se não muda de um jeito, muda de outro. Porque a vida nos ensina, ela se encarrega de nos ensinar. Então, manifestação espírita não se barra. Os espíritos se manifestam aonde eles desejam manifestar-se. Não por conta da vontade do homem, que muitas vezes o homem quer se ver muito longe disso. Eu conheci um senhor aqui já, eu não vou citar o nome dele, por questões óbvias, né? Mas ele tinha mediunidade. E uma vez ele pediu que um grupo do Centro Espírita Antônio de Paula, eu frequentei 11 anos esse Centro Espírita, fosse na casa dele para explicar por que ele se sentia daquela maneira, e por que ele agia daquela maneira, e por que ele ouvia o que ele ouvia. Ninguém falava nada, eu falei, você é médium, mas eu não quero ser médium, você não tem que querer, pô. Você não tem que querer. É seu, faz parte da sua encarnação. Foi dado para você, para que você pudesse progredir, para que você pudesse entender coisas que você não entende e não quer entender. Se você continuar nesse caminho, simplesmente você vai sofrer dobrado, apenas isso. É óbvio, a verdade, ela é óbvia. Não há como você tampar. É a mesma coisa que a criança que põe a mão nos olhos para não enxergar a luz, acha que ninguém está vendo ela. Ela põe a mão nos olhos, ela não enxerga, não vê ninguém e acha que ninguém está vendo ela. É a mesma coisa, nós somos mais ou menos assim em relação às coisas espirituais. Né? Não vemos, não queremos ver e temos raiva de quem vê. Né? Bom, eu expliquei para ele várias coisas e mesmo assim ele não... Eu não sei o que aconteceu depois, porque nunca mais eu vi essa pessoa, eu não sei o que aconteceu depois. Mas ele não quis saber não, ele não quis saber dessa verdade. Assim somos, assim são muitas das pessoas que agem em relação aos espíritos, não à doutrina espírita, mas aos espíritos, ao fenômeno espírita. Agem dessa forma, não é coisa da minha imaginação e tal. Né? E não relatam muitas vezes para não serem consideradas loucas. Não relatam às outras pessoas, porque fala, pô, o nego vai falar que eu estou abilolando, que eu estou ficando... Estou com um problema mental. E não é verdade, são coisas verdadeiras, são ocorrências verdadeiras que ocorrem com todas as pessoas indistintamente. Todas. Ele segue. Se as proibissem num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro, pois não há uma região, nas duas partes da Terra, em que não haja médiuns. Para encerrar, todos os médiuns seria necessário encarcerar a metade do gênero humano, conseguindo-se mesmo, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos porque a mente é inatingível e porque não se poderia jamais encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Olha a afirmação de Kardec. São os espíritos superiores, os verdadeiros autores da doutrina espírita. Kardec foi o codificador, encarregado de organizar essa doutrina. Ele não é o autor desses conhecimentos. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode
você pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões e ainda mais na religião católica. Para que ele fala uma coisa dessa, né? Ele desencarna em 69, em 1870 declara essa infalibilidade papal. Na Igreja Católica, Mediunidade nos Santos. Procure esse livro, tem na disposição na internet, de graça, gratuitamente, em PDF. Leiam esse livro, para vocês verem o que é a mediunidade dentro da Igreja Católica. Todos, ou a maioria dos santos, daqueles que são considerados santos, eram médiuns. Você falou alguma coisa, Érica? Eu sempre tive essa ideia de que, por ser psicóloga e ter feito numa universidade católica, a gente faz teologia, né? E a gente conhece todas as religiões, a gente é obrigado a conhecer para entender como isso é praticado e vivido em cada ser humano, cada pessoa que segue aquela religião. E isso sempre foi uma coisa que me veio à mente e eu vou anotar esse livro, porque os santos e os médiuns, o que eles teriam em comum, né? E o senhor está me dando a resposta agora. É isso. Isso é fruto de pesquisa, viu? O autor pesquisou os fenômenos, né? E realmente é fruto de mediunidade. Aliás, Kardec, nós vamos estudar isso no próximo livro, os espíritos afirmam o seguinte: todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, não é? A mediunidade ostensiva é uma outra coisa. A especificidade mediúnica é uma outra coisa. Médium vidente, médium falante, médium audiente, são especificidades mediúnicas. Mas, em geral, todas as pessoas recebem influência dos espíritos. Por isso, portanto, podem ser consideradas médiuns, não é? Ele segue: com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações e todo o gênero de aparições tangíveis. Está falando da Igreja Católica, viu? É da Igreja Católica que ele está falando aqui. Esse tipo de mediunidade foi manifestada na Igreja Católica através daqueles que são considerados santos. Frei Antônio de Santana Galvão, rezando uma missa em São Paulo, 1400 e alguma coisa, eu não lembro bem a data. Por isso que ele é muito conhecido aqui na nossa região. Aqui tudo chama Frei Galvão. É um monte de lugar que chama Frei Galvão. Tá? E não é à toa, não. Um grupo de pessoas estavam fazendo incursões aqui na região, né? E o capataz, o sujeito que comandava esse grupo, se desentendeu com o sujeito lá. O sujeito meteu-lhe a faca, feriu ele gravemente de morte, e ele estava caído, gravemente ferido, sentindo que ia morrer, pediu que alguém lhe desse extrema-unção, provavelmente católico, né? Frei Galvão recebe este aviso através do pensamento, está na igreja, ele se senta, pede para que todos fiquem em silêncio, que ele vai fazer uma oração, que ele vai fazer uma prece. Ele aparece aqui na beirada do rio Tietê, onde estava esse grupo, dá extrema-unção a essa pessoa e retorna para a igreja e continua a missa. Bilocação é o nome desse fenômeno. Bilocação. E assim foram vários. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, é um dos que promoveu esse tipo de fenômeno, né? Então, dentro da Igreja Católica, e o Frei Antônio de Santana Galvão, embora fosse da ordem franciscana, se eu me falha a memória, ele não era católico. A ordem franciscana não é católica. A Igreja Católica se apoderou da ordem, porque havia muitos deles se destacaram
nessa ordem, então a Igreja Católica se apoderou. Mas Frei Antônio de Santana Galvão não era católico. Ele era desta ordem, e como um franciscano, ele construiu aquela igreja, a Igreja da Luz, você é muito famosa, é fácil de encontrar, quem não mora em São Paulo é muito fácil de encontrar. Ele construiu com as suas mãos. Ele construiu aquela igreja. Não é? Então, promovia esses fenômenos de bilocação, que inclusive os espíritos explicam esse fenômeno, dizendo que somente espíritos superiores são capazes de promover esse tipo de fenômeno. Vamos ver se a gente consegue acabar este item aqui. No tocante aos demônios, não são mais do que espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros. Entre eles, não há qualquer outra diferença além do nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso. Isto é codificar. Esse foi o trabalho de Kardec. Reuniu num código de leis aquilo que estava disperso. Codificar, não é? Eu já vi gente dar palestra falando que Kardec codificou a doutrina espírita. Isso é um absurdo que o cara fala, uma coisa dessa. Falta de estudo, pô. Codificar é colocar em código, para que ninguém entenda. É o contrário. Ele codificou. Ele reuniu em um todo aquilo que estava disperso. Foi isso que ele fez. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne um todo que estava disperso. Explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica. Poda tudo aquilo que é superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. O Espiritismo não fundou a doutrina espírita, não fundou a manifestação dos espíritos. A doutrina espírita o que fez foi organizar esses fenômenos e explicá-los segundo a lógica de suas leis, leis naturais, leis de origem divina. Este é o papel da doutrina espírita, bem colocado aqui por Kardec, aliás, como tudo. Ela revela, a doutrina espírita revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros, no mesmo terreno de que tenha sido banida, porque está na própria natureza, naquilo que é natural, naquilo que é de origem divina. E não é dado ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor o seu veto aos decretos de Deus. Que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. O Espiritismo terá, portanto, as massas em seu favor e não terá por adversário sério senão os interessados na manutenção desses abusos. Por essa influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante os decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor de ordem e tranquilidade. Esse é o medo dessa gente. Vão perder o quê? Vão perder prestígio social, prestígio político, dinheiro, né? É isso que eles vão perder. E eles não querem isso. Por isso que lutam tão acirradamente contra a doutrina espírita. Né? Que a doutrina espírita, ela liberta o homem do jugo da religião. Liberta o homem desse encargo tão pesado, tão oneroso para o bem-estar social que é a religião. Né? Você não precisa mais de religiosos nem de religião. Né? A sua consciência, o seu bem proceder é suficiente para que você vá adiante, progrida, faça o bem, promova o bem-estar social, o bem-estar comum. Né? Esse é o interesse da doutrina espírita, é tudo que eles não querem.
Né? Por quê? Vão acabar com a hierarquia sacerdotal. Vão acabar com a hierarquia, né? Eu sou o representante de Deus na terra, então, essa baboseira toda. Né? Quem pode ir atrás de uma coisa como essa? São as pessoas mais obtusas, aqueles que não têm conhecimento. Porque ninguém é representante de Deus em coisa nenhuma, né? Na terra e muito menos em qualquer lugar. Deus é autossuficiente para se representar na consciência de cada um. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos aonde está escritas as leis de Deus, eles respondem na consciência. É na consciência que